Prosseguindo com o quadro Sexta-feira do Terror, agora com o tema relacionado a lobisomens, eu vou comentar aqui mais um filme que é um filme que eu posso chamar de Sessão Família, mas ao mesmo tempo relacionado com elementos do sobrenatural. É uma comédia, né, relacionada com o sobrenatural, chamada O Garoto do Futuro, ou Teen Wolf. Antes de comentar sobre o filme, eu vou ler algumas informações extraídas do site Wikipedia. Teen Wolf, ou O Garoto do Futuro, é um filme de comédia de amadurecimento americano de 1985, por Rod Daniel e escrito por Jeff Loeb. Olha só, o Jeff Loeb, essa bosta de escritor, escreveu o roteiro. Ó. O Jeff Loeb escreveu o roteiro com o Matt Wiseman. O filme é estrelado pelo Michael J. Fox, que estrela como personagem título um estudante do ensino médio cuja vida comum muda quando ele descobre que é um lobisomem. Já deram spoiler total aqui do filme. James Hampton, Scott Foley, Susan Ursit, Jerry Levine, Matt Adler e Jay Terz aparecem em papéis coadjuvantes. As filmagens ocorreram de novembro a dezembro de 1984. O Garoto do Futuro foi lançado em 23 de agosto de 1985 pela Atlantic Releasing Corporation e recebeu críticas mistas dos críticos de cinema. Foi um sucesso comercial, arrecadando mais de 33 milhões no mercado interno com um orçamento de 4 bilhões de dólares, com a arrecadação mundial sendo mais de 80 milhões de dólares. O sucesso do filme gerou uma franquia homônima. O sucesso gerou uma franquia homônima, incluindo uma adaptação de série animada em 1986, uma sequência cinematográfica em 87, que não é muito boa, e a série dramática Sobrenatural de, né, um seriado, né, um seriado dramático de, enfim, relacionado ao gênero do sobrenatural, esse seriado, que foi ao ar na MTV de 2011 a 2017. Não vi, nunca vou ver. E seu filme de continuação em 2022. Bom, teve uma sequência também, eu não vou nem querer ver essa bosta. Deve ser uma merda, né? Tudo de hoje é uma bosta. Enfim, temos aqui mais um filme que ele tem a mesma vibe de Deu a Louca nos Monstros, ou Monster Squad, mais conhecido como Esquadrão Monstro, que eu resenhei sexta-feira passada. O Garoto do Futuro é um filme bem interessante, porque é o seguinte, como já disse aqui, ele é um filme que não é só um filme que está relacionado ao gênero da família, que qualquer um pode assistir, o filho, a mãe, o pai, amiguinho, tudo mais, mas ele também é um filme que ele é bastante criativo ao que ele se propõe. Ele traz uma comédia adolescente sobrenatural, e infelizmente aqui a Wikipedia já fez a merda de divulgar um grande spoiler do filme, que é contar o que acontece. Bom, embora que esse é o tema principal do filme, né? É o tema principal, né? Enfim, da trama, na verdade. E outra coisa também que eu quero ressaltar aqui. Bom, Garoto do Futuro é um título tanto quanto sci-fi, ficção científica, para um filme que deveria ter um título normal, como Lobo Adolescente. Então, batizaram de O Garoto do Futuro. Enfim, tem nada a ver. Esse filme aqui não tem nenhum elemento de sci-fi, de ficção científica, absolutamente nada. Mas deixa eu comentar algumas coisas aqui a respeito desse filme. Eu gosto desse filme, inclusive eu aluguei ele várias vezes, porque esse filme é um entretenimento. Quando não tem nada, quando na época já não tinha muita coisa, né, para assistir, já tinha aquela escassez de filmes bons, né, mesmo ali na metade dos anos 80, próximo do final, já tinha uma certa escassez de filmes bons, até mesmo de terror. Então, o que sobrava para nós, né, ratos de videolocadoras, era alugar os filmes que a gente já havia assistido, né, como por exemplo lá mais pra frente tem gente que alugou 1000 vezes o Retroceder Nunca e Deles Jamais e se tornou fã, né, enfim. Mas aqui não é muito diferente. O Garoto do Futuro, Teen Wolf, é um filme que eu aluguei várias vezes para me divertir, que já não tinha muita coisa, e as locadoras eram a única válvula de escape na época lá, isso era bem interessante. Enfim, eu aluguei esse filme várias vezes e eu percebi algo bem interessante, que o Michael J. Fox desse filme, ele não ficou conhecido apenas como o personagem que o consolidou em De Volta para o Futuro. O Michael J. Fox é um ator que ele consegue desempenhar bons papéis, como por exemplo em Pecados de Guerra, né, Cause of War, ao lado do Sean Penn. Enfim, ele consegue desempenhar papéis tanto assim cômicos, ou até mesmo juvenis, como De Volta para o Futuro,
como também algo relacionado ao sobrenatural, né? Aqui o Michael J. Fox é um lobisomem. Aí o que acontece? E como ele é lobisomem? Ele é um lobisomem porque, enfim, né? Se eu revelar aqui, eu vou contar um spoiler. Ele simplesmente, né, acho que no segundo ato do filme, que o filme ele é bem curtinho, ele não tem muitas horas de duração. No segundo ato do filme, bem próximo do segundo ato, ele se transforma no lobisomem, mas eu não vou dizer como ele se transforma no lobisomem, embora que quando eu for postar aqui a sinopse do filme, né, na descrição do vídeo, infelizmente vai contar. Então vocês leiam aí, mas eu recomendo que vocês não leiam a sinopse do filme e assistam o filme por conta própria, senão vai revelar um grande spoiler. Enfim, ele se transforma nesse lobisomem. E então nós temos aqui, né, quando ele se transforma no lobisomem, nós não temos um filme onde ele, transformado em um licantropo, ou seja, um lobisomem, ele vai se achar perante os amigos dele. É claro que tem lá, né, aquela, vamos dizer assim, aquela superioridade do personagem por ele ser um licantropo. Ele aparece tanto de dia quanto à noite, né, coisa que já tinha lá nos filmes do Grito de Horror, The Howling, do Joe Dante. Ele aparece como lobisomem, mas é o seguinte, cara, embora ele tenha esse poder, é claro que ele vai conseguir dar um jeito na vida dele. E quando o personagem do Michael J. Fox consegue dar um jeito na vida dele, porque ele é um jogador de basquete meio fracassado, só se dá mal, aquele moleque lá que é mal visto na escola, ninguém acredita nas capacidades dele, tudo que a gente vê hoje em dia, e também o que os anos 80 mostraram em demasia na época, mas mais ou menos os anos 80 mostraram isso com o roteiro, acabou mostrando isso com um roteiro bastante coeso. O Michael J. Fox é um desses personagens. Ele se dá mal, ele é tímido, ele não liga muito pra mulher pra uma jovem que gosta dele, porque ele tem o sonho de fazer sexo e conhecer a garota mais popular da escola, uma loira bem gostosa, na verdade. Ele sabia escolher atriz na época. Claro que eles não iam botar uma mulher baranga ali pra estragar toda a parada. Enfim, como faz hoje em dia aí, graças à cultura woke. Enfim, ele é apaixonado, ele tem o sonho de ficar com essa garota mais popular da escola, mas essa garota está com um cara que o cara é ciumento. E quando o personagem do Michael J. Fox ele acaba se transformando em um lobisomem, aí ele começa a ser o garoto popular da escola. Ele começa a mostrar suas aptidões como jogador de basquete, lidera o time dele, mas ao mesmo tempo ele vai deixando que a popularidade, né, o fato dele ter se tornado popular como lobisomem, acabe meio que comprometendo o relacionamento dele com os amigos que queriam bem ele. Enfim, olha só que filme interessante. O filme é um filme de comédia, é um filme de comédia sobrenatural e também lida com esse aspecto, né, essa lição que ele passa. E esse filme, acho que se não me engano, foi exibido na Rede Record, nas sessões do horário da tarde na época. Não sei se a Globo exibiu, deve ter exibido, o SBT exibiu. Acho que o SBT que exibiu. Não interessa que emissora que exibiu. O que estou aqui ressaltando é a importância desse filme para os tempos de hoje, que ele ainda é um filme que passa uma lição muito forte. Aí o que acontece? É claro que o Michael J. Fox, quando transformado em lobisomem, que ele passa, né? Ele decide passar a forma dele como licantropo, o momento que ele pode ali, né? Ele acaba vivendo como um lobisomem. Só que o pai dele, ele alerta o filho para o filho não abusar muito dessa forma de licantropo, porque isso pode acarretar em algumas consequências que no fim pode fazer com que o personagem do Michael J. Fox acabe se decepcionando. Enfim, e é claro que ele, como todo jovem da época, todo mundo, né, ele não ouve os conselhos, ele acaba excedendo demais da conta essa forma de lobisomem, e quando ele pensa que ele vai conseguir ter a garota dos sonhos aos seus braços, a garota dos sonhos fica com ele porque essa infeliz, essa vagaba, ela só ficou com o personagem do Michael J. Fox porque o personagem do Michael J. Fox se tornou o garoto mais popular da escola. Olha só, essa vagaba, né, que nós temos novamente ali um caso de as garotas do colégio só querem os meninos mais assim descolados e que são populares. Nossa, como essas meninas são safadas, né? Enfim, safadinhas. Isso na época já, de fora aquelas meninas que gostavam dos caras, quando os caras usavam uma roupa de marca, um tênis de marca ali, chamavam muita atenção e deixavam as meninas excitadas, é isso aí. Enfim, as coisas começam a dar errado, né, e embora ele esteja transformado em lobisomem, conquistou toda a popularidade que ele queria, um jogador de basquete, um grande jogador de basquete como o lobisomem, né, Lobo, todo mundo queria ver o Lobo.
Todo mundo queria ver o Lobo, mas não queria ver o personagem do Michael J. Fox, né? Enfim. E aí, cara, é claro que nós temos esse filme aqui, eu como já disse, a garota popular da escola que fica com o machão ali, o machão tem ciúmes, né? E aí, no fim, ela fala pro personagem do Michael J. Fox que ela só ficou com ele por causa do Lobo, mas depois ela começou a ficar envergonhada do próprio personagem do Michael J. Fox porque ocorreram algumas coisas ali, cara, que eu não vou contar. Mas, cara, o plot twist desse filme, a cena final do filme é muito foda. Vocês podem perguntar aí, né? Mas aí, a cena final tem alguma coisa envolvendo o terror? Vou deixar para que vocês assistam, ou vocês podem ver o final do YouTube, colocam lá, cena final do filme O Garoto do Futuro, ou End Scene of Teen Wolf. Todo mundo vai ver no YouTube. Mas eu recomendo que vocês assistam o filme na íntegra mesmo, para vocês verem o grande plot twist que esse filme apresenta no final. Cara, que lição, que hoje, nos tempos atuais, não se passa uma lição dessas. O personagem do Michael J. Fox, ele apresenta um grande plot twist, um grande turning point, um filme que ele foge do tema principal do filme, né, que é o Garoto do Futuro, se transforma no lobisomem, mas ele mostra algo mais, cara, ele mostra uma grande lição que deve ser aprendida no final. E eu não vou nem dizer aqui, cara, se ele vai ficar com a garota popular. Eles perguntam, ele vai ficar com a garota popular, ele vai ficar com a garota que mais gosta dele. Enfim, né? Embora essa resposta seja meio que um pouquinho óbvia. Mas, cara, o final desse filme é uma grande sacada e eu adorei. E por isso que eu vou avaliar esse filme hoje como nota 9.8. Filme muito bom. É um filme de terror. Filme de terror não, vamos dizer assim, uma comédia sobrenatural, mas que está dentro do contexto desse quadro que eu estou analisando, o quadro, né, Sexta-feira do Terror, filme sobre licantropos. E esse aqui acho que deve ser o único de comédia juvenil que eu vou analisar. O único não, né? O último de comédia juvenil, porque eu já tinha analisado ali, comentado sobre o Esquadrão Monstro. Cara, Garoto do Futuro é um filme que vocês deveriam ver. O final é uma grande lição. O final do filme. E o final do filme faz uma diferença total. Aí depois eles fizeram uma sequência desse filme, uma sequência bem vagabunda, por sinal. Praticamente refilmaram todo o filme com outro personagem, mas ao mesmo tempo uma sequência direta do filme original de 85, Garoto do Futuro. Só que colocaram ali um personagem que seria o parente, né, ele teria ele teria um parentesco com o personagem do Michael J. Fox, cara, mas é o seguinte, esse filme ele é muito melhor, a versão original é muito melhor, e a sequência ali deixou a desejar, depois eu não soube o que aconteceu no decorrer dos anos ali, que eles tentaram refilmar o filme. O Garoto do Futuro é um filme muito bom, e olha só, cara, o Jeff Loeb se carregou desse filme, hein? O Jeff Loeb, que é uma bosta de escritor, na minha opinião, mas ali, pelo menos, ele estava comprometido a entregar uma história decente. Bom, o vídeo já se entendeu demais a conta. Continua acompanhando esse quadro, que sexta-feira eu volto com mais um filme relacionado a licantropos, ou seja, lobisomens, no quadro Sexta-feira do Terror. Eu sou o Tape 360 e você está no canal Tape 360.